Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. É um momento de grande elevação espiritual, onde todos nós que estamos aqui viemos em busca de alguma coisa, em busca de algo, em busca de alento, para acalmar nossas dores, nossas vicissitudes, do dia a dia. Então, é um momento que nós devemos nos entregar ao Mestre Jesus, porque ele disse que onde houvesse duas pessoas ou mais reunidas em seu nome, ele estaria presente. E com certeza ele está no meio de nós, através de seus prepostos de luz. Eles sabem exatamente o que cada um de nós precisamos e o que nós viemos buscar aqui. Então, que todos nós sejamos atendidos nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é uma satisfação poder apresentar a palestrante dessa casa, Maria Carolina, minha filha, e ela vai fazer uma palestra denominada Auto-Obsessão e Reforma Íntima. Então, antes de nós passarmos o microfone a ela, vamos todos juntos entoarmos o hino da casa. Praz a Deus, Senhor. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, e essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha. Não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Então, com vocês, Carolina. Boa noite a todos. Boa noite. Tô um pouquinho nervosa, tá, gente? Primeira vez que eu tô aqui. Mas enfim, domingo é dia dos pais, então atendendo aí meu pai também de presente pra ele. Eu preparei uma reflexão pra gente pra noite de hoje, pra gente falar um pouco sobre a auto-obsessão e a reforma íntima. Então, pra gente conseguir entender que uma coisa tem a ver com a outra, a gente precisa começar a entender o conceito de cada uma delas, né? Então, o que é obsessão? O que a gente aprende que é obsessão dentro do espiritismo?
é um apego excessivo a uma ideia ou a alguém, é uma ideia fixa que a gente não consegue mudar o padrão de pensamento. É uma influência que é exercida de um espírito sobre outro, e esses espíritos tanto faz eles serem encarnados ou desencarnados. Então, aí a gente está falando da obsessão propriamente dita. E a auto-obsessão é quando ela volta a si próprio. Então, uma ideia fixa que a pessoa tem a respeito dela própria. E é o que mais comum se vê hoje em dia, é o que é muito comum das pessoas promoverem contra si próprias. Como que acontece isso? Acontece sempre através do pensamento. É o pensamento que inicia tudo e é através dele que a pessoa começa a se auto-obsediar, na maioria das vezes sem perceber, sem ter a menor noção disso. Então, que tipo de pensamento que ela inicia e que desenvolve a auto-obsessão? Por exemplo, as pessoas que têm necessidade de controlar demais as coisas ou as pessoas. Então ela tem aquela necessidade constante de manter o controle sobre tudo que está à volta dela. Ela não consegue aceitar que as coisas não saiam da forma como ela espera, da forma como ela desejaria que fosse. A ideia que ela tem é de que aquilo seria o certo, mas aquilo é o certo somente na concepção dela. Pode não ser o certo para o outro, aí respeitando também a ideia do próximo, né? E também pode não ser a ideia do que o plano espiritual prepara para cada um de nós. Então ela acaba muitas vezes por assumir problemas que não é dela. Ela assume a responsabilidade por assuntos que não são responsabilidade dela. Ela não sabe falar não. Ela acaba se envolvendo de uma tal forma muitas vezes na necessidade, na preocupação do outro, e ela começa a viver aquele problema como se fosse dela. E dessa forma ela vai se esgotando energeticamente. O excesso de crítica. Então a pessoa que se critica demais, para ela não consegue identificar em que ela é boa. Tudo que ela faz, ela acha que não está correto, ou que poderia ter sido melhor, ou que aquilo não saiu do jeito, pior ainda, que os outros esperavam que ela fizesse, e não de acordo com aquilo que ela acha que ela pode fazer. Então ela se critica o tempo todo, é constante. Ela não se perdoa. Então, muitas vezes, não é nem só não se perdoar com relação, nossa, eu não sei determinada coisa nesse momento, então busco saber, então tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo todo momento, né? Mas ela se cobra muitas vezes por falhas passadas, por uma decisão que ela tomou muitas vezes anos e anos antes, sem parar para pensar que naquele momento era o conhecimento que ela tinha, ela não tinha como fazer de outra forma. Então, ela acaba se culpando o tempo todo. Eu poderia ter feito de tal forma, e se eu fosse fazer tal coisa, e se tivesse acontecido de tal maneira. E não é assim, as coisas acontecem no momento que elas devem acontecer, e a gente só pode entregar aquilo que a gente tem no momento. Então, sem ter determinado conhecimento, não tinha como a decisão ter sido outra, a atitude não poderia ter sido outra. Sempre acontece aquilo que tem que acontecer, né? Ela acaba por sofrer de baixa autoestima, ela tem falta de amor próprio, ela não se acha merecedora. Então, ela não consegue ver que ela é boa o suficiente para conquistar determinada coisa. Ela não se acha boa em nada, muitas vezes, né? E dessa forma, qualquer coisa boa que aconteça, falar, mas isso não era para mim, eu não mereço tal coisa, eu não sou tão boa para isso. E esse tipo de pensamento são os pensamentos que não são nada elevados, são pensamentos extremamente pessimistas. E como a gente sabe que o nosso pensamento, ele atrai para perto de nós sempre aqueles espíritos que estão vibrando na mesma frequência, uma pessoa com pensamento desse tipo, quais espíritos ela vai atrair para perto dela? E essa influência, como a gente vê na questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é constante. O Espírito da Verdade chega a dizer para Allan Kardec, responder para ele, que na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem. Então você imagina, se uma pessoa só pensa negativo, se ela não consegue pensar coisas boas nem a respeito dela própria, quais são os espíritos que as acompanham? Então é importante a gente ter muito claro isso, que a todo momento a gente está rodeado de espíritos desencarnados. Então eles vão se aproximar de nós de acordo com aquilo que a gente vai pensando, que a gente vai vibrando.
E essa pessoa também ela só consegue ver os próprios defeitos, ela não consegue ver as qualidades. Então é um padrão que se repete, né? Outra coisa que é muito importante é a proteção. A pessoa que se auto-obsedia, ela não sabe se proteger contra essas má influências. Então, a todo momento, dependendo do padrão vibratório que ela está, ela vai atrair esses espíritos que não são boas influências e ela não sabe como se proteger disso. E aí vem a pergunta, então tá, e como é que a gente se protege disso? O que a gente deve fazer para se proteger? Orar não resolve? Lógico, sem dúvida nenhuma, a oração é super importante, ela é eficiente, bastante eficiente, só que ela não é suficiente, somente ela, se a gente não mudar o nosso padrão. Então a espiritualidade nos ajuda? Claro, a todo momento, só que é de suma importância que a gente se atente a isso e a gente faça a nossa parte também. Então se a gente consegue estar consciente e perceber que o nosso pensamento está começando a correr solto por lugares que não são interessantes, por ideias que não são as melhores, a gente tem que estar consciente de tomar rédea novamente, colocar o nosso pensamento no trilho e falar, pera lá, não é assim que tem que ser. Eu não posso pensar dessa forma, né? A auto-obsessão, ela é o primeiro passo para as pessoas começarem a desenvolver os distúrbios, os desequilíbrios, na verdade, emocionais. Então, se a gente imaginar que nós somos seres sistêmicos, corpo, mente e espírito, sempre que um dos três desequilibra, fatalmente ele vai atingir os outros dois. E tudo iniciando pela nossa mente. Normalmente começa com a nossa mente, né? O nosso corpo físico, ele só reflete aquilo que a gente está carregando. Então, da auto-obsessão, que ela leva a esses distúrbios de desequilíbrio mental, por exemplo, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão. Algumas pessoas chegam a somatizar de forma física. Elas têm aquelas dores no corpo. Hoje é muito comum, por exemplo, a gente falar... não sei se eu vou lembrar o nome da doença agora, que a pessoa se... Fibromialgia. Fibromialgia, obrigada. A gente escuta muito isso e às vezes passa por um monte de tipo de exame, por vários médicos e não consegue descobrir a causa disso. Ela tem um monte de dor no corpo, ela sofre muitas vezes de lesão na pele, de infecções. Da onde vem isso? Então, muitas vezes, conforme a pessoa começa a fazer um tratamento não só físico, mas também um acompanhamento psicológico e espiritual, ela percebe que ela começa a se tornar uma pessoa mais calma, mais consciente e esses problemas físicos vão reduzindo. Obviamente, depende de um acompanhamento também para o corpo físico, né? A gente também tem que cuidar do corpo físico, mas trabalhar os três em conjunto para se ter um resultado muitas vezes mais rápido. E qual que é a solução então que a gente encontra para todos esses distúrbios? Até falando aqui, eu fiz umas anotações para poder, coisas que eu acho interessante para lembrar para passar para vocês. Quem sofre de depressão, por exemplo, a gente costuma dizer que ela tem excesso de passado, que é o que a gente estava falando lá em cima. A questão dela não se perdoar por falhas antigas, não aceitar situações que aconteceram na vida dela que muitas vezes nem estavam sob o controle dela. Mas ela não aceita e ela acaba ficando cada vez mais deprimida e ela não consegue sair desse ciclo vicioso aí que se torna, né? A ansiedade é o excesso do futuro. A pessoa, ela não consegue se concentrar no presente, manter o foco no momento presente, que é onde as coisas estão acontecendo. O que está no passado já foi, a gente não tem como voltar e corrigir. E o que está no futuro ainda não chegou. O máximo que a gente consegue fazer é planejar alguma coisa e tendo muito ciente que a qualquer momento Deus pode estalar os dedos assim e tudo mudar. A gente não sabe quais são os planos que a gente tem para nossa encarnação aqui, né? Então a ansiedade, a pessoa quer tentar antecipar a todo momento as coisas que não aconteceram. É fácil a gente se controlar, eu sei que não é, tenho certeza disso. Mas quando a gente começa a ter consciência e enxergar o porquê que as coisas acontecem, o que a gente pode e não pode fazer, conhecer os nossos limites, a gente consegue começar
a planejar determinadas coisas e controlar o nosso emocional. E o estresse, que é o excesso de presente também. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer resolver tudo na hora, tudo do nosso jeito. E aí se acumula um monte de coisas no seu dia, na sua semana, e a gente acaba ficando com a sensação que eu acho que é o que a maioria acaba tendo hoje. Nossa, o ano já passou, nós já estamos em agosto, a pandemia parece que começou ontem, gente, já faz 1 ano e meio quase, e a gente não percebeu, simplesmente o tempo passou. Então o excesso de estresse, de viver nessa loucura que a gente vive no nosso dia a dia, acaba por fazer com que a gente não se atente para as coisas que realmente são importantes. E como que a gente soluciona, então? Como que a gente acorda para não sofrer da auto-obsessão e desencadear esse monte de problemas aí? A única forma que a gente tem é se melhorando, que a gente chama de reforma íntima. E o que é, então, a reforma íntima? É melhorar a si próprio. Hoje em dia existem formas de nós sermos ajudados nesse sentido, porém não vai resolver nada se a gente não tomar iniciativa. Tudo parte da gente e é a gente que faz. Então não adianta, por exemplo, eu chegar para o fulano que eu sei que vai vir para o centro, que assistir uma palestra e falar, nossa, vai lá e pede por mim também. Legal, a gente pode pedir. Provavelmente a espiritualidade vai ajudar, mas vai resolver a fundo? Não vai, a pessoa tem que vir aqui também, ela tem que estar pronta para dar o primeiro passo, para a espiritualidade também poder ajudar com mais ênfase. Ela tem que querer, ela tem que ter vontade de sair daquela situação que ela está naquele momento. E como que a gente identifica o que a gente tem que mudar? Identificando os nossos pontos fracos através do autoconhecimento. Sócrates, o filósofo, ele já dizia, conhece a ti mesmo. Se a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente tem de bom ou de ruim, o nosso método de agir, as respostas que a gente dá para as atitudes do dia a dia, a gente não sabe o que a gente tem que melhorar. Então, a gente tem muita dificuldade disso, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em parar para se analisar, porque é doído a gente se olhar, a gente olhar para os nossos problemas, para os nossos defeitos, para aquelas situações que não nos agradam. Então, não é um negócio gostoso de se fazer, só que é a única maneira da gente se conhecer e começar a se desenvolver. Então, a gente tem que imaginar, por exemplo, o que eu tenho de bom, em que eu sou bom. Nós somos bons em um monte de coisa. A gente é bom enquanto pessoa, a gente é bom na nossa profissão, a gente é bom em várias coisas, mas eu tenho certeza que se alguém chegar e falar assim, então vamos lá, vamos elencar 10 pontos positivos que você tem, 10 coisas boas, a maioria das pessoas vai ter dificuldade em fazer. Assim como também vai ter dificuldade, de repente, de elencar quais pontos falhos eu tenho, em que eu tenho que melhorar, quais situações que eu ainda não sou bom o suficiente, quais são os meus hábitos, quais são os meus limites. Nós temos limites, não adianta de repente a gente querer mudar da água para o vinho se a gente não consegue, a gente está começando um caminho evolutivo ainda. A Marina falou terça-feira até aqui pra gente, a gente ainda está só no 2º degrau da evolução, é muito recente. Então a gente tem que conhecer qual é a forma que eu respondo de acordo com as atitudes que eu vivencio. Eu reajo ou eu ajo com inteligência? A gente sofre diariamente um monte de situações que não nos agradam, situações que não são legais, que nos estressam, que nos deixam nervosos, nos deixam tristes. E como que a gente reage a isso? Com inteligência emocional? Ou a gente simplesmente reage no impulso, do jeito que vem? São essas coisas que a gente tem que começar a analisar. Esse autoconhecimento é a chave para o nosso melhoramento. No Livro dos Espíritos também, as questões 919 e 919A, é questionado o que a gente pode fazer para se conhecer, para se melhorar. E o Espírito da Verdade, ele fala o seguinte, que um excelente exercício é quando chega no final do dia, antes da gente dormir, a gente parar para pensar o que a gente fez de bom naquele dia, para nós mesmos e para os outros, e também o que a gente pode ter feito de mal. Nós também temos, justamente por termos esse monte de falhas, esse monte de defeito, a gente sempre acaba pisando no pé de alguém no dia a dia.
somos 100% bons o tempo todo. A gente ainda tem esse duelo entre nós, né? Então a única forma é explorando a nossa própria consciência. Então quando a gente consegue deitar na cama e avaliar tudo isso, e depois disso, até começar de repente com um exercício de meditação, quando a gente consegue tirar da cabeça todos os pensamentos, é aí que a gente consegue acordar para a nossa consciência. A gente começa a cair a ficha de quem nós somos de verdade. E aí a gente passa para uma segunda fase, quando a gente se conhece, que é a autoaceitação. E é aí que eu falei que é a fase dolorida, que é o momento que a gente consegue olhar os defeitos que nós temos, as falhas, e aceitar. Então, como a gente ainda não é perfeito, a gente está em evolução, a gente possui sim inúmeros defeitos, limitações, mas a gente respeita esses defeitos, essas falhas, porque é o momento que nós estamos, porque a gente ainda está aprendendo. Então, quando eu aceito que eu sou egoísta em determinada situação, que eu sou vaidosa em determinada situação, aí eu consigo falar, poxa, tal coisa realmente não é legal o que eu estou fazendo, eu preciso tentar melhorar isso, eu tenho que mudar. Eu sou ríspido quando alguém fala comigo de tal forma, eu não consigo agir com gentileza se eu tomar uma fechada no trânsito. Então a gente tem que enxergar, porque assim, é desde uma situação pequenininha, corriqueira, do dia a dia mesmo, até problemas maiores que a gente pode enfrentar. E a gente tem que reconhecer que a gente tem esses limites, né? Então, quando a gente se aceita como a gente é, a gente começa a ter a possibilidade de mudar. E a gente se acolhe como a gente é. Então, antes da gente observar, inclusive, os defeitos dos outros, e é um ponto interessante também, porque quando a gente olha algo no outro que não nos agrada, é uma excelente oportunidade para a gente olhar e falar, caramba, será que eu também não faço isso de vez em quando? Normalmente a gente enxerga no outro o que a gente tem dentro da gente, né? Então, a gente observa os outros, mas a gente tem que se observar também. E o terceiro ponto, que a gente parte após a aceitação, é praticar o autocontrole e a nossa educação. É realmente adquirir conhecimento, estudar cada vez mais, para que as mudanças passem a acontecer de dentro para fora. Aquilo que a gente muda realmente, as mudanças acontecem de forma extremamente sutil. A gente percebe que a gente tinha um padrão de resposta em determinada situação, algo que está com a gente praticamente desde que a gente nasceu. E num determinado momento, aquela mesma situação acontece e você responde de forma diferente. E aí você olha e fala, nossa, como eu mudei. Se passasse, desse uma buzinada e me fechasse um tempo atrás, eu xingaria. Hoje eu não xingo mais. E é algo que é natural, não é forçado. Aí a gente enxerga que realmente a gente conseguiu se modificar, a gente conseguiu mudar. A gente tem que estar consciente dessas provas diárias que a gente passa. Nós somos testados a todo momento. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem para o mundo de provas e expiações justamente para se melhorar naqueles defeitos que a gente já trouxe na bagagem, desde outras vidas. Então nós vamos ser testados justamente nisso. Então por isso que a gente comenta que, nossa, eu não gosto de determinada atitude, por que a pessoa que age assim está sempre por perto de mim? E aí? Será que não é justamente para tentar fazer com que a gente melhore mais rápido? Para que a gente se aprenda a lidar com aquilo de uma maneira mais rápida e passe para o degrau seguinte? As pessoas são diferentes, então isso é algo que a gente tem que ter muito claro. O conhecimento que um tem é diferente do outro, e isso que é legal, porque quando a gente junta um grupo de pessoas, cada um conhecendo, tendo um conhecimento num nível diferente, conhecendo coisas diferentes, a gente consegue mesclar e a gente tem um grande conhecimento aí em tudo, que é o que a gente vê depois do conhecimento no coletivo, né? Então, várias personalidades, quando a gente junta todas elas, sai algo de diferente daquilo, as ideias surgem e a evolução acontece. Mas sendo elas diferentes, a gente tem que ter muito claro que nem sempre a experiência do outro fez com que ele conseguisse chegar no nível que eu cheguei e vice-versa. Ele sabe algo que eu não sei, então ele pode reagir melhor em determinada situação do que outras pessoas, e a gente tem que respeitar e aceitar isso. Quando a gente enxerga
que de repente uma resposta que chegou torta pra gente é o conhecimento que a pessoa tem naquele momento. Ele ainda não desenvolveu além disso. Não significa que ele esteja certo ou errado, ele pode estar certo dentro do conhecimento dele. Desde o momento que a gente nasce, a gente vai adquirindo, vai carregando a nossa bagagem com conhecimento, com experiências, com a genética, os costumes da família que a gente vê e tudo mais. E isso vai formando a personalidade no decorrer da vida. Então aquilo que de repente é escandaloso para um, pode ser tanto faz para o outro. E assim por diante. E a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. Quando a gente consegue enxergar que o outro não tem o mesmo conhecimento que a gente ainda, ele não evoluiu tanto que a gente evoluiu ainda, a gente respeita esses limites, a gente acolhe o defeito do outro, que a gente julga como defeito, a gente deixa de julgar o próximo, porque é o que ele sabe, é o conhecimento que ele tem. E um dia, no momento certo, cada um no seu tempo, vai chegar o aprendizado, seja de uma forma ou de outra. Algumas pessoas são mais maleáveis, são mais receptivas, elas aceitam melhor quando você chega para alguém e fala: nossa, fulano, você agiu assim comigo, não foi legal. A pessoa pode simplesmente falar: não, realmente, não agi legal. Pedir desculpas e usar aquilo para o seu próprio desenvolvimento, para se melhorar, ou ele pode achar um absurdo ter falado isso. Imagina, você acha, levar aquilo como uma crítica ao pé da letra, e aquilo para ele passou batida, uma oportunidade perdida de repente. Falando ainda um pouquinho referente ao autoconhecimento, uma outra técnica que é interessante muitas vezes, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz isso, é perguntar para aquelas pessoas próximas da gente, que convivem, que nos conhecem a fundo, o que a gente tem que melhorar? O que em mim você acha que não é legal? Quais atitudes que eu tenho que não te agradam? E obviamente a pessoa vai responder e aquilo não é legal na maioria das vezes. Normalmente a gente fala: nossa, mas eu faço isso mesmo? Nunca parei para prestar atenção. E é a oportunidade do autoconhecimento que a gente tem. Só que a gente tem que ter uma maturidade emocional legal para fazer isso. A gente tem que ser forte para realmente ouvir aquilo que nos incomoda, porque é só quando incomoda a gente que a gente vai parar para pensar e a gente vai começar a evoluir. Se a gente só ouvir elogio a vida inteira, como é que a gente vai saber? Não, então eu já sou bom o suficiente, eu não preciso melhorar em nada. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, e desde criança a gente tem que aprender a agir dessa forma, né? Lidar com as crianças que estão próximas da gente assim, porque é a forma que a gente tem de desenvolver, é a forma do conhecimento, da experiência. Então, a gente se entendendo como ser sistêmico, corpo, mente e espírito, o conhecimento tem que abranger também essas três áreas. Eu estou com um problema físico, eu tenho que buscar uma solução para isso. Ele é só físico mesmo? Beleza, você vai tomar um remédio, você vai fazer um tratamento físico e vai ficar ok. Mas quantas doenças físicas, elas não começam realmente no nosso emocional, a gente está somatizando, e aí a gente precisa tratar da mente. Hoje em dia existem várias terapias aí, não só a psicologia, mas entre tantas outras, que lidam com o ser humano na resposta emocional, na inteligência emocional e tudo mais. E também cuidar do espírito, realmente entender a fundo o que a doutrina espírita nos ensina, o que ela mostra, e realmente se aprofundar nisso. A gente tem uma quantidade enorme de estudos, tanto da parte da doutrina, vamos dizer, da decodificação, dos livros de Allan Kardec, que são as obras básicas, até os livros mais científicos que vão nessa área. E esse conhecimento, ele sempre nos agrega. Então, quando a gente vai se conhecendo cada vez mais, a gente vai se desenvolvendo, a nossa melhora vai acontecendo sem a gente notar de forma brusca, ela é totalmente sutil. E tratando o nosso íntimo, a gente consegue estar atento para os nossos pensamentos, melhorar a nossa forma de agir, melhorar o nosso padrão e sair desse círculo de auto-obsessão que pode nos levar para doenças cada vez mais sérias. Então, a solução seria essa, a gente tratar da nossa reforma íntima. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. É isso que eu tinha para falar essa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos, boa noite.